Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Então nós vamos à nossa prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sarvaviryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Nós estamos na análise do verso 1, aonde nessa altura nós estamos falando de 3 condições para o yoga florescer. Então, a primeira foram os meios, que é o currículo, aquilo que é ensinado. O segundo é a adequação, a capacitação intelectual. A pessoa precisa saber aquilo intelectualmente. Não é emocionalmente, é no intelecto que isso vai agir. E a terceira etapa é aplicar aquilo que ela estuda. Então, na aula passada, eu falei de gente que gosta de furtar ou roubar e tem isso muito forte dentro de si. São situações adármicas, que são contra as leis naturais. É aquela história, um ladrão correndo dos guardas do rei, que tinha aprontado alguma, foi para a mata e os soldados foram atrás. E aí ele viu lá uma cobertura de palha. Ele entrou ali, viu umas roupas laranjas, pegou um turbante, pôs na cabeça, tirou a roupa dele e colocou aquela roupa laranja. E aí os guardas entraram e viram lá um Swami, que é um personagem na Índia reverenciado por estudar os Vedas ou o autoconhecimento. Aí eles fizeram reverência a esse sábio e perguntaram: o senhor viu alguma pessoa? Nós buscamos um ladrão. Ele só balançou a cabeça assim. E aí os guardas fizeram reverência e saíram. E continuaram a busca. Ele é impressionado porque o lugar era extremamente simples. Como que alguém pode ter o mérito de ser reverenciado como se fosse um rei, vivendo naquelas condições? Ele colocou a sua roupa normal, deixou a roupa laranja ali, mas ficou aguardando. E aí veio o dono do local, não é? Ou o suposto, não é? Porque era no meio da floresta, ele não se apossou de nada, ele só escolheu um lugar ali para se recolher da chuva, do vento, se proteger, na verdade. E aí, conversando com esse sábio, ele falou para o sábio: o que é isso que você faz, que todos te respeitam como se fosse um rei na terra? Aí ele diz: isso daí é quem estuda a si mesmo, estuda as escrituras. E o ladrão falou assim: eu quero ter a mesma condição. Aí ele falou: basta você seguir o que está escrito. Não roubar, não matar, não agredir, né? Aí o ladrão pensou, falou: pô, mas eu não... roubar é minha profissão. Aí, tudo bem, não é? O sábio falou assim: começa com uma delas, Satyam, que é a verdade. Se você conseguir aplicar uma delas, ela vai te conduzir até lá.
Aí o ladrão, tá bom, vou comprar essa ideia e vou fazer isso. No dia de trabalho dele, no dia seguinte, ele sai para trabalhar, assaltar. E aí ele vê o muro de novo do Palácio do Rei. Ele pensa, é aqui mesmo que eu vou entrar. Acontece que o rei, vivendo um período de tédio, não tinha nada de emocionante, nada de novo, ele nem dormia de noite. Completamente triste, enfadonho. E aí ele está andando pelos corredores da muralha, e aí ele vê um vulto que pula para dentro do palácio. Aí ele pergunta para o vulto, quem é você? Aí a pessoa fica assim, né? Eu jurei falar a verdade. Aí ele fala, eu sou um ladrão. Aí o rei fala, eu também, para poder se divertir. E aí ele fala, eu sei onde está todo o tesouro do rei. Aí o ladrão vai lá, realmente está certo, eles entram, levam tudo. Aí quando está faltando uma pedra, um grande diamante, e o rei está colocando, o suposto ladrão colocando no saco do bandido, né? Nas bolsas. Aí o ladrão fala, não, não, esse não. Aí ele fala, mas por quê? Ele falou assim, não é justo o rei ficar sem nada, nenhum valor. O rei precisa ter alguma quantia. Esse diamante é o suficiente. Vai dar milhões. E aí ele concorda. E aí eles combinam onde se encontrar para dividir o espólio. O ladrão fala a verdade, onde ele vai estar. E o rei combina com ele de no dia seguinte ir lá. Ok. Aí o rei vai dormir. No dia seguinte acordam o rei e o primeiro-ministro chega. Meu rei, uma tragédia aconteceu no nosso palácio. Aí o rei, o que aconteceu? Morreu alguém? Não, muito pior. Toda a riqueza do reino foi levada. Ele falou, toda a riqueza? Tudo. Mas não deixaram nada? Não. Quem foi o primeiro a entrar lá? Fui eu. Eu fui o primeiro a entrar. Aí o rei, me mostra então o salão. Realmente não tinha nada, nem mesmo a pedra que eles já haviam deixado na noite anterior. Aí o rei sacou que o primeiro-ministro dele era mais ladrão do que o outro. Porque o outro não tinha estudo. Mas pelo menos falava a verdade. E aí tá bom. No dia seguinte, o rei vai se encontrar com o ladrão para dividir o espólio, lembra? Só que quando o ladrão vê, o rei chega como rei, não como uma pessoa comum. E aí ele fica de joelhos. Aí o rei fala assim para ele: então, eu não sou um ladrão, eu sou o rei na verdade. Mas eu vim aqui buscar o que me pertence, mas eu não vou te punir. Na verdade, eu quero saber o porquê que você fala a verdade, mesmo sendo um ladrão. Aí ele diz que ele está tentando seguir o caminho da retidão. E esse foi, como ele nunca teve condição de trabalho, desde pequeno, ele acabou caindo nessa vida por influências negativas. Mas que ele queria melhorar.
E aí o rei fala para ele: se você tiver uma oportunidade de trabalho, você deixa de ser ladrão? Ele, claro, se tiver um salário, se tiver onde dormir, onde comer, ou o que comer, o que vestir, porque é isso que o salário propicia. E aí o rei fala: então tá, então você vai trabalhar comigo. E o ladrão fica contente com essa situação, porque roubar era a profissão dele, mas agora ele tem uma outra, que é trabalhar para o rei. E o rei, quando chega no palácio, pede para ir até o quarto, para a guarda ir até o quarto do primeiro-ministro e lá encontra a pedra que faltou. Então ele destitui o primeiro-ministro e passa esse cargo para o ladrão, ex-ladrão. Essa história é só para esse conto indiano, é só para ilustrar como o conhecimento de si mesmo pode mudar a vida das pessoas. Então, se ela tem a sincera vontade de melhorar como ser humano, ela vai fazer o que é o correto, o que é ético. Mesmo nas situações mais complexas. Então, essa é a ideia da aplicação do yoga no seu dia a dia. A gente continua mais na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasheshate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. De bom.